A seguir, IIGD Irajá. Todos os irmãos sabem que o Senhor Jesus, Ele se aborrece quando alguém duvida dele. Todo mundo sabe disso, sabe? Não sabe? Bom, na carta, não mexe na sua Bíblia agora. Na carta de Tiago, o Espírito Santo diz que a pessoa que duvida se vai receber alguma coisa de Deus, ela é como a onda do mar. A onda levanta, fica alta, fica grande, fica forte, mas de repente ela se quebra. Então a dúvida faz isso. Começa a buscar, começa a ouvir, vem a dúvida e quebra aquela onda, quebra aquela fé. E aí o seu Deus diz: não vai receber nada, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então essa simplicidade, irmãos, a simplicidade. No primeiro culto, eu falei sobre Davi. Quando Davi se dispôs a guerrear contra Golias, foi porque ele deu ouvidos à boa notícia. A boa notícia, olha só. Havia uma guerra, os filisteus, que tinham como chefe guerreiro o Golias, desafiou o povo de Israel e estava chamando: tem alguém aí que ouse lutar comigo? Se me vencer, domina tudo, domina todo o território. Mas se não tem ninguém, nós vamos entrar, vamos tomar tudo. Isso é coisa do diabo, irmãos. O demônio, quando entra na vida de uma pessoa, ele não quer uma coisinha, ele quer o corpo, ele quer roubar a saúde, ele quer acabar com o casamento, ele quer levar a pessoa à miséria para deixá-la bem envergonhada. Jesus diz isso claramente, que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes o cristão não atenta, irmãos, para a necessidade da busca e a necessidade de enfrentar os problemas espiritualmente. Quando o cristão começa a enfrentar os problemas naturalmente, ou seja, usando armas naturais, armas carnais, tenta se virar daqui, tenta se virar dali, e tal. O espírito maligno que entrou para destruir, ele vai ficar à vontade. Porque o único poder a que ele não resiste é a presença de Jesus. Mas Jesus é a palavra viva. O Espírito de Deus só está presente onde Jesus estiver. Nós temos estudado isso. Muito bem. Então, o pai do Davi, eu vou fazer um resuminho, porque esse culto foi agora às 7. Até o pessoal de casa pode pensar que a gente está repetindo o culto. É muito engraçado, a pessoa liga a TV e diz assim, ela vai assistir outro culto, ela diz: tá falando de Davi? O pastor já estava com essa roupa, é o mesmo culto. É muito engraçado isso. Algumas pessoas não têm paciência de ouvir uma parte da Bíblia 3, 4 vezes e por isso muita gente se perde. Mas vamos lá, com carinho para você, tá? É sabedoria. Mas não é repetição de culto não, porque eu não vou falar sobre... Eu estou só aqui numa abertura. O pai do Davi mandou que ele levasse comida, né? Um fardinho com leite, queijo, não sei o que, para os irmãos que estavam lá, no meio daqueles homens. Porque eles estavam questionando: quem vai lutar contra o Golias? Quem vai lutar contra o Golias? O Saul, que era o rei, e era um guerreiro, não quis enfrentar. Teve literalmente medo, receio. Todo o povo de Israel, ninguém se apresentou. E aí o que aconteceu? A notícia correu que quem se dispusesse a guerrear contra Golias, e o Golias representa aquela doença grave, o Golias representa aquele problema que cresceu e não tem mais jeito. O Golias é o problema. Ele é o gigantão, é a doença incurável, é o problema grave, seja ele qual for, financeiro, casamento destruído, já foi a divórcio, enfim. Então, o Davi, quando chegou com os alimentos que o pai mandou, Davi era o caçulinha, seus irmãos estavam lá. Correu uma notícia entre eles, e a notícia estava ali, era a notícia de momento.
Olha, quem lutar contra Golias e vencê-lo, o rei vai enriquecê-lo de bens, vai dar a sua filha em casamento, e mais ainda, a casa dos pais vai ficar isenta de pagamento de impostos. Quando Davi escutou aquilo, ele começou a perguntar: é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu estou parafraseando. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Quem derrotar o Golias vai ganhar isso. Ah, meu irmão. O coração dele cresceu, por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que ele não poderia enfrentar o Golias, mas ele sabia que Deus podia vencê-lo no lugar dele. E dizia: Davi, deixa que eu te dou vitória. Davi tinha essa fé simples. E assim foi, irmãos. Então o que aconteceu? O Davi deu ouvidos à boa notícia. E se você observar o caso, tá? Que eu não vou ler agora, como eu disse, o pessoal vai pensar que é o mesmo culto. Mas hoje o Senhor Deus está nos alertando, irmãos. Ele está dizendo para nós o seguinte: você quer vencer? Você quer derrotar o Golias que se levantou contra você? Então saia do meio da incredulidade. Pastora, mas eu vivo no meio da incredulidade. No meu trabalho todo mundo é incrédulo. No meu trabalho até tem evangélico, mas não conseguem crer no milagre. Pastora, minha família ainda não é de Jesus. Pastora, os meus amigos também não são de Jesus. É por isso que você tem igreja, meu irmão. Porque no meio do corpo de Cristo, você alimenta a sua fé. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, o Espírito de Deus trabalha procurando quem está crendo. Mas é no meio do povo de Deus, é no meio do braseiro que a brasa se mantém acesa. Saia do meio da incredulidade. Mas e aí? Bom, e aí foi isso. E o Davi, não satisfeito, ele perguntou outras vezes. Você vai ver isso em casa, você anota em 1 Samuel capítulo 17, você vai ler isso, vem em casa. Agora, pessoal, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Jesus ressuscitou mortos? Vamos lá, pessoal. Jesus ressuscitou mortos? Ressuscitou? Jesus ressuscitou mortos? Todos nós sabemos que sim. Mas todas as pessoas que estavam próximas a Jesus acreditavam que ele ressuscitava mortos? Não. Então vamos lá. Deus vai trabalhar na tua vida. Atenção. O Senhor Jesus se queixou com o povo de Israel. Ele se queixou. E ele lançou sobre eles e disse assim: nos tempos de Elias, havia muitas viúvas em Israel e nenhuma o profeta foi enviado. Nenhuma. Mas somente a uma lá de Sarepta. Ou seja, uma mulher que nem era do povo de Israel foi quem recebeu o socorro de Deus. Ela teve provisões. O profeta foi lá e ministrou uma bênção que fez o alimento dela durar até que a seca acabasse, até que a crise acabasse. A Bíblia diz que não faltou o azeite na panela e a farinha. O azeite na botija e a farinha na panela. Não faltou. E diz mais, conforme a palavra do profeta. Irmãos, enquanto o cristão não entender que o Espírito de Deus fala na palavra e que a palavra escrita na Bíblia é a verdadeira profecia, vai se perder. Aí Jesus continuou jogando no rosto deles e disse: muitos leprosos haviam em Israel no tempo de Eliseu. E também o profeta não foi a nenhum, mas foi lá na Síria a um. Quem foi? O Naamã. Olha só. Olha que nível. Então isso prova que Deus, ele procura pessoas que creiam nele, irmãos, para que ele possa interagir com essa pessoa. Ele quer a sua fé. Ele quer te dar a bênção. Mas onde é que isso começa? Sabe onde? A forma como você escuta. A forma como eu escuto. A fé vem pelo ouvir. Tudo começa na forma como você ouve.
se vai levar Deus a sério, ou se vai simplesmente ficar olhando para as pessoas que têm os mesmos problemas e não conseguem vencê-los. Se as pessoas com problemas, elas são o teu padrão, você nunca vai receber de Jesus. Mas se você olhar para Jesus, ouvir o que Ele te diz, ou o que Ele te disser, e fizer de Jesus, sim, o teu padrão de vida e o Senhor da tua vida, quando você o buscar, Ele vai te levar a sério. Sabe por quê? Porque você o leva a sério. Houve um episódio, um momento que acho que toda a igreja conhece. O Jairo e a sua filha, uma filha única de 12 anos. A menina estava muito doente, quase morta. E aí o Jairo sai atrás de Jesus, porque sabe que Jesus tem poder. E ele consegue, depois de muita luta, chegar perto de Jesus. Quebrantado, se humilha e pede: Senhor, minha filha está moribunda, está morta, quase morta. Quase morta. Eu te rogo, vem, eu rogo-te para que tu venhas, venha à minha casa, impõe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus na mesma hora disse: eu vou, e já estava indo. Quando ele está indo, ele está cercado por uma imensa multidão, chega aquela mulher hemorrágica que todo mundo conhece. E a mulher chega e toca na veste de Jesus. E aí para tudo. A filha do Jairo está morrendo. Ela está morrendo, literalmente. O Jairo está frito, ele está frito. Ele ama sua filha, ele está frito. E Jesus se demora. E a multidão está ali à volta. E a virtude do Espírito Santo se desprende de Jesus. Olha só. Se desprende de Jesus e vai para aquela mulher. E ela fica curada. E aí aquele alvoroço, e Jesus perguntando quem me tocou, e o tempo está passando. E o Jairo está quietinho ali. Ele está quietinho, e o tempo está passando. Quando a mulher resolve contar tudo e diz: olha, foi isso, foi comigo, eu senti no coração de procurá-lo, e vai lá aquele momento. Bom, agora chega alguém lá da casa do Jairo, chega alguém da casa dele, da intimidade da família, chega para o Jairo e diz assim: Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha está morta. Era naquele momento, irmãos. Esse momento é importantíssimo que todo mundo atende, irmão. Porque esse é o momento crucial. Entre ainda havia um pouquinho de esperança, mas agora não há nenhuma. Só com Jesus não é a esperança que tem valor. Ela é importante, a Bíblia fala dela. Mas o que mais tem importância é a fé. A fé é uma convicção inabalável, ela não se abala, ela não treme. Ela tem que ser muito firme. Você vai observar comigo por quê? Quando Jesus orava, irmãos, ele não levava os 12 apóstolos para orar com ele. E fica a pergunta: por que Jesus não levava os 12? Se eram 12 apóstolos, não teriam eles mesmos direitos? Não poderiam eles partilhar e compartilhar as mesmas coisas, os mesmos momentos com Jesus? Jesus não levava. Levava somente o Pedro, o Tiago e o João. Só os 3. Ele não levava os outros. Se você quer vencer uma batalha, se você quer derrotar um gigante, um problemão que já se arrasta na sua vida, que talvez até seja um problema hereditário, uma doença que veio de gerações passadas. Se você quer resolver um problema grande, a sua fé tem que ser grande. Se você quer vencer esse problema, você tem que sair de perto da incredulidade. Você tem que parar de ouvir a incredulidade. Quantas vezes vamos orar por uma pessoa e não chegamos nem a orar, porque ela conta o problema e nós vamos orar e logo ela diz: mas o doutor falou. E aí bota tudo por água abaixo. Por quê? Porque a palavra do doutor ficou tão forte dentro dela
que a palavra de Deus ainda não entrou. Essa é a questão, o ponto essencial, irmãos. O que está dentro de você para você vencer os seus gigantes? É muito fácil você ouvir no meio evangélico: não, porque isso não tem cura, porque isso não tem cura, porque isso não tem cura. Não, não tem cura. Para o homem não tem, para a ciência médica não tem, para o mundo científico não tem. A pergunta é: e Jesus? Onde é que ele fica? Essa é a questão. Então, no momento em que o Jairo recebeu aquela péssima notícia, esse é o ponto crucial, é o ponto mais importante de toda a história, para depois nós chegarmos ao fim da incredulidade. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Isso, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Depois de tudo que eu já falei, nós podemos entrar direto no momento em que Jesus salva aquela mulher que foi hemorrágica. E entramos no caso de Jairo. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Versículo 35. Todos juntos? Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas o mestre? E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas? Pronto. Então dá uma parada aqui. Esse é o ponto mais importante até aqui. São dois pontos fortíssimos em toda essa história aqui, do Jairo. Fortíssimos. Tudo é forte aqui, tudo. Se você quer vencer um problemão, se você quer derrotar um gigante, se você precisa e quer alcançar a sua bênção. A má notícia chegou. Mas não chegou pela boca de Jesus. A má notícia nunca chega pela boca de Jesus. Sabe quando é que a má notícia vai chegar pela boca de Jesus? Na eternidade. No dia do juízo. Todos sabem que Jesus é quem vai separar para a direita ou para a esquerda? Quem sabe, por favor? Então vamos lá. À direita quem ficarão? Os salvos. E à esquerda? Os condenados, os perdidos. E a escolha é de quem? De cada um. Tá vendo? Naquele dia Jesus vai dar uma notícia. Senhor, no teu nome expulsei demônios, no teu nome fiz muitos milagres. Nem conheço. Eu não vos conheço. Pode apartar ali para a esquerda. Naquele dia, hoje não. Até Jesus voltar, até aquele grande dia, a boa notícia continua para todo mundo que queira ouvi-lo. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele continua falando isso. Ele continua salvando, curando, libertando, mas tem de dar ouvidos. O Jairo sabe o estado que está sua filha, ele sabe. Ele sabe que o estado da sua filha é gravíssimo. Ele sabia. Ele está esperando Jesus ir à casa dele enquanto a filhinha dele está viva, para Jesus colocar as mãos e levantar a menina. Mas chegou a notícia. Veio alguém da casa dele, sabia o que estava falando. Não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Agora diz aqui que ele, Jesus, tendo ouvido isso, olha só, irmãos, Jesus ouviu a péssima notícia que trouxeram para o Jairo. No dia em que um cristão recebeu o diagnóstico, Jesus estava ali do lado, ele ouviu. A pergunta é: onde estava a palavra dele? O maior problema que o Espírito Santo encontra, irmãos, para atuar na vida de um cristão, é o que está falando alto dentro do coração dele. Sabe o que fala muito alto? Impressionante, o medo. O medo fala alto. Há pessoas que têm um medo, elas escutam as vozes dos pensamentos. O diabo vem de mansinho e joga uma seta. Você vai morrer. E a pessoa se desespera. A pessoa se fecha. Ela vai para o culto. A palavra está falando, Jesus diz, dizendo: eu vim te trazer vida.
Eu vim para você ter vida, mas aquela voz da cabeça fala tão alto. Fala tão alto. Porque ela recebeu na cabeça, mas ela já colocou no coração. O medo já tomou conta. Esses são os grandes problemas que o Espírito Santo encontra. A forma como a pessoa escuta, o que ela guarda dentro de si e o que vai trabalhar dentro dela. Jesus tomou a palavra de imediato. Quando Jesus ouviu a má notícia que trouxeram para o Jairo, porque falaram com Jairo: não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta. Para quem fadas o mestre? A notícia foi para o Jairo. Jesus está do lado do Jairo e escutou. Então Jesus se adiantou para acalmar o coração do Jairo e logo disse: não temas, crê somente. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.